Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Olha só que lugar gostoso que a tia Adriana está. A tia Adriana está aqui na unidade nova de Mojimirim, em meio à natureza, para trabalhar um pouquinho com vocês, né? História e geografia. Para começar a nossa aula, nós vamos corrigir os últimos exercícios que a tia Maria Célia deixou para vocês na última aula. Vamos lá? Estamos na página 155. O exercício número 2 solicitava que vocês numerassem os quadrinhos de acordo com a ordem que acontece o processo de produção de café. Então vamos lá, tenho certeza que você já fez. É hora de você verificar então se você acertou. Vamos lá? Olha lá. A primeira etapa, né, o primeiro processo, que seria preparar a terra, tudo bem? Em seguida nós temos, né, como número 2, plantar as mudas. Num terceiro momento, nós temos aí a colheita do café, colher esse café. Num quarto momento, nós temos, né, o transporte desse café para a área de secagem. Em seguida, nós temos, né, a secagem dos grãos, quando eles ficam lá, né, no terreiro para secar. E por último, nós temos aí, né, em seguida nós temos o ensacamento dos grãos. Depois que eles estão sequinhos, né, eles são ensacados. E então, por último, nós temos aí o transporte das sacas para os portos. Tudo bem até aqui? Muito bem. Nós também, né, temos aí para corrigir o exercício 3, lá da página 156. Na verdade, o exercício 3 dizia o seguinte: observe os mapas que mostram a vegetação do estado de São Paulo em 1854 e 1930. Então vejam, né? Vocês tinham aí dois mapas do estado de São Paulo, um em 1854 e o outro, né, passados anos depois, lá em 1930. Então nós temos aí duas vertentes, né? Na imagem onde mostra o estado em 1854, nós temos, né, a maior parte do estado de São Paulo, né, verdinha, que se refere à área com mata. Poucos, né, momentos nós temos aí o estado de São Paulo, né, retratado aí pela área laranja, que significa a área desmatada. Então a gente tinha aí nesse momento bastante área verde e pouca área desmatada. Ao passo que em 1930 a situação se inverteu, não é mesmo? Nós também temos aí de verde, né, a área com mata e de laranja a área desmatada. Percebam que em 1930 nós não temos quase nada aí, né, de área preservada, e sim o aumento do desmatamento, tudo bem? Já que nós entendemos aí, né, o gráfico, os mapas, nós vamos então responder as perguntinhas. Letrinha A, como você classificaria o espaço ocupado pela vegetação no início da cafeicultura? Então, olha lá, o que ela é? Grande, não é mesmo? É bem grande. E B, como você classificaria o espaço ocupado pela vegetação depois de anos de exploração da terra pela cafeicultura? Então, olha lá, a vegetação se tornou o quê? Pequena, não é mesmo? Muito bem. E por fim, o item C diz o seguinte: por que ocorreu esta mudança? E aí, galerinha, com base em tudo que nós já aprendemos, o que você concluiu? Por que essa mudança ocorreu? Tinha muita vegetação e pouco desmatamento. E depois, anos depois, nós temos, né, o contrário disso. Nós temos muito desmatamento e pouca área verde. Porque, na verdade, os cafeicultores desmataram as florestas para o cultivo do café. Tudo bem? Então, essa é a resposta do item C. Agora, galerinha, nós vamos continuar a nossa aula. Estamos, portanto, lá na página 157. É início de módulo novo, início do módulo 17. Porém, vamos continuar aí falando, né, sobre o café, sobre algo que foi tão importante aí no nosso país antigamente. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos acompanhar atentamente com a tia Adriana essa leitura? Na época do café, do campo para a cidade. Então vejam que nós vamos perceber aí a interdependência que já existia naquela época. Vamos lá? Nas aulas anteriores, você conheceu algumas características das fazendas de café entre os anos de 1822 e 1900. Neste módulo, vamos avançar um pouquinho no tempo. Você aprenderá como, entre 1890 e 1930, a riqueza gerada pela produção do café provocou mudanças na vida urbana
alterou a paisagem da cidade e levou muitas pessoas a sair do campo. Descobrirá também que novos e diferentes grupos de pessoas passaram a habitar as grandes cidades brasileiras. Vejam que, né, nesse trechinho que a tia Adriana leu, tenho certeza que você já se lembrou. Ah, mas eu já aprendi sobre o êxodo rural, não é mesmo? Foi uma aulinha que a tia Maria Célia deu para vocês, estão lembrados? Que êxodo significa saída, significa fuga, não é mesmo? Então, nós vamos aprender mais um pouquinho o que causou, né, essa vinda, essa saída desses moradores do campo para a cidade. Alguns fatores contribuíram e é isso que nós vamos entender, né, quais são eles. Nós temos aí duas imagens, olha lá que imagens bacanas e antigas, não é mesmo? A primeira retrata a Avenida Central, na cidade do Rio de Janeiro, com o Teatro Municipal à esquerda e a Escola Nacional de Belas Artes à direita. Essa foto foi tirada em 1909, poucos anos depois da inauguração da avenida. Então, olha lá, essa imagem retrata aqui, né, um dos espaços urbanos do Rio de Janeiro, tudo bem? E logo abaixo, nós temos aí, né, uma imagem que retrata mulheres conversando durante a Exposição Nacional na cidade do Rio de Janeiro em 1908. Olha lá, essas mulheres estavam aí no espaço público, provavelmente também localizado na zona urbana lá do Rio de Janeiro. Tudo bem, galerinha? Sendo assim, pessoal, nós temos em seguida a sessão Trocar Ideias, né? Em sua opinião, por que muitas pessoas deixaram de morar no campo e foram para o espaço urbano, ou seja, para as cidades? E aí, galerinha, o que você acha? O que aconteceu? A tia Adriana falou que alguns fatores contribuíram, né, para essa saída, para essa mudança do campo para a cidade. Mas exatamente o que aconteceu? Você tem ideia de alguma situação que possa ter provocado esse tipo de mudança? E aí, vou deixar você pensando um pouquinho. Eu sei de algumas e vou contar para vocês. Na verdade, né, eles viram na cidade mais oportunidades de emprego, né? Era mais fácil o acesso, né, aos itens que eles precisavam comprar no dia a dia, como alimento, roupas, sapatos. E eles perceberam também que na cidade existiam mais, né, possibilidades de lazer, mais atrações. Então, eles encontravam na cidade também mais diversão. Olha que bacana. Certo, galerinha? Continuando, estamos agora na página 158. Vamos lá? Os compromissos de um cafeicultor. Vocês vão agora entender, né, como era ser um cafeicultor naquela época. Será que era só plantar o café? Será que era só isso e mais nada? Não, você vai descobrir que ele tinha muitos compromissos. Vamos acompanhar com a tia Adriana a leitura? Como vimos, naquela época, os cafeicultores exportavam grande quantidade de café para os Estados Unidos e para alguns países da Europa. Por isso, o produto lhes rendeu muita riqueza. Para efetuar essas vendas, os donos das fazendas tinham de ir constantemente às cidades, olha lá, onde estavam os bancos, as fábricas de sacas para os grãos, os novos equipamentos para a lavoura, etc. Nas cidades, moravam e trabalhavam os comissários, que eram homens de confiança dos cafeicultores, responsáveis por receber as sacas de cafés nos portos e cuidar de sua venda e exportação. Eles também eram encarregados de receber os produtos que os fazendeiros importavam e que chegavam ao Brasil pelos navios. Tia Adriana, mas o que significa importavam? Olha lá, você tem a definição no seu cantinho aí do lado direito. Importar significa comprar produtos originários de outros países, tudo bem? Então, olha lá, exportar é quando nós temos aqui, né, um produto e mandamos para outro país. Importar é quando nós recebemos produtos de outros países. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, olha lá, você pode acompanhar nesse trechinho que a tia Adriana leu várias, né, tarefas aí de um cafeicultor, certo? Então, pensando nisso, e para que você entenda um pouquinho melhor, nós temos em seguida a atividade 1, que diz o seguinte: imagine que você é um cafeicultor e precisa organizar sua agenda de compromissos para o mês. Para isso, você deve anotar as atividades que realizará na fazenda e aquelas que desenvolverá na cidade. Utilize seus conhecimentos e complete os espaços em branco. Se precisar,
consulte também o módulo 16. Então, galerinha, esse trechinho aqui reforça, né, que o cafeicultor, ele tinha sua propriedade rural, ele tinha sua fazenda, mas ele tinha muitos compromissos que só eram realizados na cidade. Então ele estava a todo momento, né, precisando, né, dos serviços que a cidade oferecia, tá bom? Então, pensando nisso, nós temos aí, né, uma cartinha, uma folhinha, né, onde nós iremos preencher quais eram os compromissos dele. Vamos lá? Olha lá. Então, percebam, faz de conta que vocês estão lá, né, na época, no ano de 1901. Então, um proprietário, né, de grandes terras, um cafeicultor, ele tinha como tarefas realizadas ao café dentro da fazenda. O que ele fazia exatamente dentro da fazenda? Olha lá, vocês já tem aí até, né, um exemplo. Ele tem aí a colheita do café, que era uma atividade desenvolvida lá na zona rural, tudo bem? Mas ele também precisava, lá dentro da fazenda, né, transportar esse café para a área de secagem. Isso era realizado na fazenda. Depois disso, o café, né, precisava então secar o café. Esse café era levado para que ele secasse. E depois que esse café, né, secasse, era momento de ensacar os grãos. Tudo bem, galerinha? Muito bem. Tia Adriana, mas você disse, né, que os cafeicultores, eles precisavam a todo momento dos serviços da cidade. Que serviços eram esses? Então, olha lá, na cidade ele precisava ir, né, constantemente ao banco, onde ele, né, ia lá guardar o dinheirinho que ele recebia dos lucros aí do café e também pagar as suas contas. Ele também precisava ir na cidade comprar as sacas de café, ou seja, né, aquelas enormes embalagens, né, onde os grãos eram colocados, tudo bem? Ele também precisava comprar, né, ferramentas e equipamentos para a sua lavoura. E por último, ele precisava ir para a cidade para exportar o seu café. Era lá que ele negociava, né, a venda do café para outros países. Pessoal, para finalizar a aula de História e Geografia de hoje, você vai realizar o exercício 1, lá da página 168 no seu caderno, dizendo aí, né, por que é que os cafeicultores estavam, né, em contato com o espaço urbano, né, constantemente. Esse é o seu para casa de hoje. Na próxima aula, nós entramos com a correção. Tia Adriana vai ficando por aqui. Um beijo e até mais!